Muito bem você, minha linda, meu lindo, você que está querendo mais no Enem. Estou eu aqui, Márcio Léo, te oferecendo esse curso completo de Ecologia. Nesse primeiro módulo, nessa primeira aula, uma introdução. Aqui é importante que você compreenda os conceitos gerais que você vai usar demais nas questões de vestibular e nas próprias questões do Enem. Sempre lembrando que até hoje 40% de todas as questões do Enem foram focadas aí na ecologia. Isso considerando a primeira, a segunda aplicação, todas elas, de 2009 para cá. Então é o seguinte, nesse primeiro módulo, nesse primeiro conteúdo, você vai fixar a matéria, aprender os conceitos básicos que vão ser importantes para a sua leitura, para que você possa fazer uma boa leitura do texto e entender aquilo que está sendo apresentado, ok? Esse é o ponto fundamental para você. Vamos lá, esses conceitos, sempre que você acabar uma bateria de conceitos, você tem um exercício pronto para você fazer um simulado, inclusive, você vai clicar no link, vai lá e se desafie a fazer o simulado com a maior velocidade que você puder, o mais intenso que você puder ser, para que você fixe o conteúdo. E as listas que estão disponíveis aí na área de apoio a você, essas listas você vai fazendo com calma, estudando, revisando e voltando ao vídeo sempre que você quiser. E vou lembrar, se você conhece alguém que está aí também interessado no Enem, apresente essa proposta para ele, leve esse conteúdo para frente e a gente pode trabalhar juntos. Eu, você, estou te entregando de graça, transfira para alguém também, legal? Vamos lá então matar esses conceitos que a gente tem aqui, que são conceitos hiper mega importantes da ecologia. A primeira coisa que você tem que saber é que ecologia trabalha com padrões. E uma vez que trabalha com padrões, nós temos níveis de estudos diferenciados. Por exemplo, quando você começa a estudar biologia, você começa a estudar no nível molecular. Do nível molecular, você passa para a célula, entende a célula, como é que ela funciona, a célula integrada a tecidos, tecidos integrados a órgãos, órgãos integrados a sistemas e sistemas formam o indivíduo. Lembrando que existem indivíduos que são unicelulares. E esses indivíduos unicelulares, eles são representados pela própria célula. Por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria é um organismo, uma estrutura unicelular. Nós somos formados aí por muitas células. A ecologia não se preocupa muito com o estudo do indivíduo. Por que ela não se preocupa com o estudo do indivíduo? Porque eu, como indivíduo, posso não representar o padrão da espécie. Isso que é importante. Na ecologia, nós estudamos padrões. Partindo disso, então, o nível mais baixo de estudo, quando eu falo mais baixo, é mais de base, é o nível de começo de estudo, é exatamente o nível de estudo da nossa população. Então, repare o seguinte, o que vem a ser uma população biológica? Lembrando que essas telas todas estarão para você aí, lá na área também de apoio, como um printzinho, como uma imagem somente da tela, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui. O que nós definimos como uma população biológica? Uma população vai ser formada por indivíduos de uma determinada espécie. Então, não é qualquer conjunto de indivíduos. Esses indivíduos vivendo numa determinada área ou num determinado volume. Como assim, professor? Um indivíduo vivendo numa área ou vivendo num volume? Quando nós pegamos espécies que estão na superfície, nós consideramos a área. Mas quando nós pegamos espécies aquáticas, nós vamos considerar o volume, porque espécies aquáticas se distribuem num volume de água. Lembra, superfície, metro quadrado, quilômetro quadrado, qualquer razão desse jeito. E normalmente volume nós falamos em quê? Metro cúbico, né? Todas as unidades de medidas que são ligadas aí, cúbico que dão exatamente ideia de quê? De volume, é aquilo que a gente quer, ok? Então, uma população formada pelos indivíduos de uma determinada espécie que vivem numa determinada superfície, numa determinada área ou ocupando ali um determinado volume quando nós falamos de espécies aquáticas, conceito que eu tenho certeza já entrou na sua cabeça nesse exato momento. Segundo conceito importante é o conceito de comunidade biológica. Quando nós temos uma determinada área, nós temos ali ocupando várias espécies diferentes, ou seja, várias populações. E nesse conceito de várias espécies, várias populações, entra exatamente o conceito de quê? De comunidade biológica.
Uma comunidade biológica é, então, um conjunto de populações que vivem numa determinada área ou volume. Também pode ser chamada de biocenose. Então, quando você estiver lendo numa questão o termo biocenose, você já sabe que isso é sinônimo de quê? De uma comunidade biológica. Para que a gente possa avançar, nós vamos ter que ver dois conceitos importantes. Repare, então fora aqui. Então, nós vamos estudar por níveis, população, comunidade. Só que para a gente mudar de nível, nós temos que entrar num outro conceito aqui, que é o seguinte, olha só. Existem os fatores abióticos de um meio. O que são os fatores abióticos? Os fatores abióticos representam, na verdade, todo o ambiente que a gente considera como um meio físico e químico de um determinado ecossistema. Ou seja, todo o ambiente físico e químico. Se você pensar à sua volta, por exemplo, agora, você tem a temperatura do ar, tem a velocidade do ar, dos ventos que estão acontecendo, você tem a umidade relativa do ar, você tem o quê? A luminosidade do ambiente que você vive, né? Lá na água, a salinidade da água, o pH, todas as medidas que são físicas e químicas, nós chamamos de meio abiótico, em contraponto ao que seria o meio biótico, que é o quê? Que é a nossa comunidade. Então você tem o meio biótico, vivo, e o meio abiótico, não vivo. Esse A é uma negação do vivo, tá? Então seria o conjunto que a gente chama de meio físico e químico, os fatores abióticos. Só que numa determinada região, eu tenho um conjunto dessas características que determinam uma determinada, que caracterizam ali, que se apresentam numa determinada região. Então ali eu tenho o que eu chamo de quê? Conjunto abiótico daquela região, daquele ecossistema, nós vamos chamar de quê? De biótopo. Ah, professor, não está muito claro o que é meio abiótico e biótopo. Meio abiótico é todo o conjunto físico e químico que eu estou estudando, não interessa onde eu estou. Quando eu pego num determinado ambiente, num determinado ecossistema, então eu passo a chamar esse meio abiótico de biótopo. Então, por exemplo, água é um meio abiótico, mas quando eu começo a estudar um ambiente lacustre, um ambiente de lago, eu tenho ali um biótopo, que eu tenho naquela água um conjunto de características que vai permitir o estabelecimento de alguma forma de vida, certo? Isso é muito importante. Mas espera aí, professor, o que a gente chama de hábitat? Hábitat são locais que a gente considera e condições ambientais das populações. Então, olha, meio abiótico, meio físico e químico. Biótopo é o conjunto específico daquele meio físico e químico que permitem a vida de uma população. E o hábitat? Eu já vou associar local e condição, né, ambiental que uma população existe. Então esse conceito ele é extremamente importante. Por quê? Porque olha só, quando eu pego então uma comunidade, eu tenho ali o fator ou o meio biótico, é a biocenose. Só que essa comunidade ela está integrada a um biótopo, a um conjunto de condições no qual ela existe, ok? E isso traz para a gente o conceito de quê? De ecossistema. A gente entende que o ecossistema é a biocenose associada ao biótopo no qual essa biocenose existe. Então você tem um ecossistema lacustre, um ecossistema terrestre, vários ecossistemas aí que fazem parte do nosso planeta. Se eu extrapolar um pouquinho mais, subir o nível um pouquinho mais, eu vou chegar no nível da biosfera. O que vai ser a biosfera? A biosfera vai ser o conjunto dos ecossistemas do nosso planeta. Para que você possa entender bem essa ideia de biosfera, repare, o nosso planeta ele tem um meio físico, né, físico e químico, que seria formado por quem? Pela atmosfera, que é a camada de ar que nos envolve, pela hidrosfera, que é a parte líquida, a parte da água que nos envolve, não necessariamente só líquida, mas principalmente líquida, e a litosfera, que é a esfera maciça do planeta, a parte da crosta, que está apoiado tudo isso. Isso não tinha vida, num dado momento a vida surgiu. E quando a vida surgiu, ela surgiu aonde? Ela surgiu mergulhada na biosfera, ela surgiu mergulhada na hidrosfera, é a biosfera que surgiu. Repare que essa biosfera, essa esfera de vida que surgiu na hidrosfera, teve a sua expansão, ela saiu da água e ocupou o ambiente o quê? E ocupou o ambiente aéreo e a litosfera seca que a gente fala.
Então a biosfera, ela expandiu para a terra seca. Ela expandiu para o planeta, para a parte seca do planeta. Ok? Então repare, a biosfera vai ser exatamente o conjunto dos ecossistemas que estão no nosso planeta. Esse conjunto ele é medido de onde? Da parte mais profunda da hidrosfera, aonde a vida esteja permanentemente estabelecida, até a parte mais alta da litosfera, já entrando na atmosfera, aonde a vida também esteja permanentemente estabelecida. Professor, e o conceito de bioma? Esse eu vou falar para que você possa anotar. De características que a gente fala que é um domínio climatobotânico de uma determinada região. Então eu tenho aí no Brasil os grandes biomas, por exemplo, o Cerrado, por exemplo, a Caatinga, que marca aí parte do nosso Brasil, que nós vamos fazer um estudo sobre isso ainda no nosso curso completo de ecologia online e gratuito para você. Agora saca só, tá faltando esse conceitinho aqui importante, ó, que é um dos mais importantes que tem. Eu deixei ele por último porque muita gente confunde esse conceito. A palavra nicho ao pé da letra, ela quer dizer um buraco. Só que aqui o conceito de nicho não tem nada a ver com local. O conceito de nicho que nós adotamos, ele vem do que? Da expressão das necessidades de uma espécie. Tudo aquilo que uma espécie necessita para que ela possa existir, nós vamos definir como sendo o nicho ecológico daquela espécie. Todas as características, então, por exemplo, o momento que ela, vamos supor que eu esteja pegando o animal, para ficar mais claro, o momento que ela acorda, que ela entra em atividade, o turno de atividade dela, que horas ela vai dormir, onde ela se esconde, quando ela se reproduz. A mesma coisa vale para as plantas, vale para as espécies de um modo geral. Uma planta tem um turno de atividade, tem um momento que ela mais está ativa, tem um momento que ela produz flor, tem um momento que ela reproduz formando as sementes, e assim vai, tá? Caso seja uma planta de semente, é lógico, tá? Sempre lembrando que a gente vai querer precisão conceitual aqui. Então não pode na sua cabeça confundir, e eu tenho certeza que não vai mais confundir, nicho. Nicho é necessidade. Frequentemente nos seus livros você vai ver que nicho é papel funcional, função, aquilo que a espécie é para poder existir. Olha que redundância, é tudo aquilo que ela faz para que ela possa existir como espécie. Então toda vez que eu falar que existem muitos nichos, na sua cabeça já pode entrar a ideia de que existem muitas espécies naquele ambiente, naquele ecossistema. Certo? É isso aí. Nessa primeira aula, uma aula de conceitos para você, conceitos que vão ser importantes. Agora é você pegar a sua atividade que está proposta aí ao final da aula, já baixar lá a lista de exercícios, vão ser muitos exercícios, fazer a atividade proposta simulada, que vai trazer para vocês esses conceitos e, logicamente, se engajar. O sucesso, ele exige mais. E eu tenho certeza que você está aqui comigo porque você quer mais, você quer sucesso. Se essa aula te agregou, compartilhe esse curso com quem você acredita que também está precisando. Eu conto com você, conto com a sua ajuda. Forte abraço, até o nosso próximo encontro nesse curso online de ecologia. Valeu!